Alan já entrou. Oi, Silvio. Obrigada, Silvio. Alan foi o primeiríssimo. Tá me ouvindo bem, Silvio? Só preciso de um feedback. Oi, Alan. Você solicitou a entrada? Alan. Damares, boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, pronto, tá ouvindo bem. Alan, eu acho que você precisa solicitar a entrada. Já solicita. Boa noite, Damares. Já solicita, Alan, pra gente perder tempo. Tá bom, tô aqui. Deixa eu ajeitar Tudo melhor bom? isso aqui. Tudo bom, e você? Você vai ver que passa voando, passa voando. Aí É bom aproveitar, eu né? aproveitar de segundo a segundo, porque seu psicodrama deu foi sucesso, eu fui curioso. Eu também fiquei muito, porque eu comecei a olhar seu Instagram, né? Falei, nossa, preciso saber disso aqui, preciso perguntar coisas sobre isso aqui. Eu fiquei muito ansiosa para essa live, porque eu tive um tempo maior para divulgação, né, da sua. Então, eu passei mais tempo pensando, né? E aí a curiosidade surgiu. Eu quero agradecer. Você foi prontamente, assim, foi generoso, né, em aceitar o convite, né? Vai ser papai agora, cheio de coisas para fazer. E aí, deixa esse tempinho, né, na agenda. E eu agradeço muito, né? Eu agradeço muito a todas as pessoas que estão aceitando, porque realmente o tempo hoje está precioso, né? Então, reservar um tempinho assim, que tem que se preparar um pouquinho, né? Antes, assim, já reserva aquele tempo, né? Preocupação de saber o que. Você sempre se preocupa em saber o que é o objetivo da live, então isso também, né? Gera um certo tempo, né, para o profissional para se dedicar a esse momento. Então, eu agradeço muito a generosidade. Viu? Ah, Mas que acho é que vai ser isso, que é bastante isso. proveitoso. É um prazer estar aqui. É, pronto. Deixa eu só te apresentar formalmente, né? Alan Jeffrey, é assim que se fala? Uhum, tá certo. Permitir assim? Jeffrey Vidal Maia. Gente, ele formou pela Universidade Federal da Bahia. Não foi meu colega de turno, mas sempre estava presente. Acho que você estava presente em vários lugares. Eu fiquei até com dificuldade de saber de qual turma você era, porque você está sempre acessível a todo mundo, assim. Essa é uma característica sua, né? Eu fiquei até curiosa de saber qual turma você foi, porque eu não lembro. Você Eu formou em sou de qual? 2004.1. Eu formei uma turma depois da minha, porque eu queria muito fazer um estágio no último semestre. E como eu tinha entrado na faculdade com 17 anos, eu me permiti fazer em 5 anos e meio o curso. E aí 17 eu anos. me formei em 2010.1. Era para ter me formado em 2009.2, mas me formei em 2010.1. Ah, essa turma eu não conheço, não. Eu entrei em 2006, acho que 2 anos depois. Foi. Sim, aí ele tem formação em psicodrama pela Associação Baiana de Psicodrama. Então, Uhum, está pois é. apresentado. E como você me deixou livre, então eu vou começar a live assim, querendo saber um pouco sobre o Moreno, né? Esse é o fundador, né, do psicodrama. Isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse homem, esse gênio. Então, gente, Moreno, ele foi um cara que é romeno de nascimento, né, mas que construiu boa parte, pelo menos iniciou a construção da teoria do psicodrama em Viena, num período em que de fato existia uma efervescência cultural, filosófica muito grande, né,
a psicanálise já era muito forte em Viena no momento que Moreno transitava por lá, a ponto, inclusive, de Moreno finalizar o processo de construção da teoria do psicodrama nos Estados Unidos, né? Então, durante um período, ele iniciou esse processo lá em Viena, onde ele se mudou quando ele já tinha 5 anos de idade, mais ou menos, e, a partir da segunda metade da vida dele, nos Estados Unidos, onde até hoje você pode encontrar um museu, que é o teatro, né, que ele construiu em Beacon, no estado de Nova York, né, e onde ele fazia toda a construção não apenas da teoria, mas onde ele recebia as pessoas, onde ele morava, então onde ele construía de forma muito prática, muito viva, todo o processo mesmo terapêutico e social que o psicodrama se propôs a contribuir, né? O psicodrama é uma abordagem que Moreno ele localiza o início do psicodrama em diversos momentos da trajetória dele, porque desde os 5 anos de idade, onde ele conta uma história em que ele estava em Viena, né, recém-mudado, para uma casa lá em Viena, e que ele estava com alguns amigos brincando de ser Deus. E aí ele naturalmente, né, como bom megalomaníaco que ele se auto-intitulava, ele era Deus. Então ele subiu em um empilhado de cadeiras e as outras crianças eram anjos, e aí alguma outra criança fez assim, mas, cara, como se você é Deus, voa aí pra gente ver, a gente quer ver você voar. E naquele momento, Moreno fez, faz sentido, eu preciso voar. E ele caiu, né, de cima das cadeiras, ele se jogou, quebrou o braço, e esse talvez foi um dos primeiros atos que ele conhece como um ato espontâneo, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois, eu acho, de alguns conceitos do psicodrama, e a espontaneidade é um conceito central, né? Tanto que já na idade adulta, Moreno passou por uma fase em que ele estava muito ligado à religião e logo em seguida às artes, né, especialmente o teatro. Ele criou um grupo de teatro que era o Teatro da Espontaneidade, né? Em que ele se propunha a fazer peças que não existiam um roteiro prévio. A ideia era, vamos colher as histórias que a gente tem aqui e o grupo tem o objetivo de encenar da melhor maneira possível, da forma mais artística, eficiente e bela possível, dentro da história que vier. Só que ele percebeu que para o público vienense muito exigente daquela época, ele acabou caindo numa armadilha que era, quando as peças eram muito boas, o público dizia que não sei não, com certeza isso já foi ensaiado antes. E quando as apresentações eram muito ruins, as pessoas diziam, tá vendo que esse negócio de espontaneidade não dá certo? Não tem como você fazer uma peça sem roteiro. E aí, em uma dessas situações, talvez o loco nascendi, que Moreno fala, né, o locus nascendi principal do psicodrama, que é quando ele considera que, de fato, o psicodrama debutou, nasceu para a sociedade vienense daquela época, que foi o 1º de abril de 1921, ele chamou a galera para uma apresentação de teatro, né? E aí a galera foi, e aí ele chamou, inclusive, muita gente da nata filosófica, da nata cultural de Viena. Era uma Viena pós-guerra que estava vivendo uma efervescência cultural e filosófica muito grande, mas que carecia de estruturação política, né? Era um período de desorganização político-social. E aí ele chamou essa galera para o teatro, e no momento em que as cortinas abriram, tinha basicamente uma cadeira, parecendo um trono, né? Uma cadeira de veludo vermelho grande, com uma coroa no meio. E ele convocou as pessoas a sentar naquela cadeira e a propor, como se tivessem um momento de rei, né? A propor quais seriam os caminhos para a sociedade de Viena do início, né, do século XX. E naquele dia, né, porque a pessoa propunha e a plateia tinha a responsabilidade de avaliar, de julgar. Naquele dia, algumas pessoas foram até essa cadeira, trouxeram as suas propostas, mas ninguém aprovou. E aí Moreno encerrou o teatro dizendo que Viena seguia efervescente culturalmente, mas seguia sem governo, seguia sem lei,
Seguia sem rei, na verdade. Isso gerou muitas críticas, isso gerou um certo desconforto mesmo na sociedade, mas no fim das contas, Moreno, eu acredito que se propôs a isso mesmo, né? A causar e a provocar esse desconforto social. Ele é e sempre foi, na verdade, né? Ele sempre, na sua trajetória, foi um grande ator social, né? Tanto que os registros que a gente tem de psicodrama bipessoal, ou seja, psicodramas que não aconteciam em grupos, eram muito poucos na literatura, são muito poucos na literatura de Moreno, né? As maiores contribuições que a gente tem para o psicodrama bipessoal, ou seja, o psicodrama em que eu, enquanto terapeuta, atendo apenas uma pessoa na minha frente, elas são muito recentes e muito marcadas pela contemporaneidade, né? Por nossas necessidades atuais de individualizar alguns processos, porque Moreno nem concebia muito essa possibilidade, né? Ele entendia que a solução das questões e a solução dos problemas estava em grupo. Então ele trabalhou com grupos de prostitutas, ele trabalhou com grupos de refugiados, ele trabalhou com grupos de crianças, então ele se movimentava socialmente da melhor maneira que ele podia, para tentar propor o que ele chamava de revolução criadora, que era uma revolução através da espontaneidade, do resgate da espontaneidade dos nossos corpos, do resgate da espontaneidade dos nossos comportamentos, da nossa forma de viver, e ele dedicou, de certa forma, a vida inteira a esse propósito, né? Construindo outras teorias, construindo outras formas de lidar, outras formas de fazer, mas sempre ancorados nesse conceito principal, que era o conceito moreniano de espontaneidade. Tem uma história, posso continuar contando história? Tô falando demais? Como é que tá isso? Pode não, tá ótimo. Porque nesse mesmo período, nesse teatro espontâneo, tem um caso, que talvez é um dos casos também que marca a construção da ideia de Moreno, de que o psicodrama tinha potencial terapêutico, né? Porque ele entendia essa revolução criadora como algo que causaria um impacto social muito grande, que naturalmente isso chegaria aos comportamentos individuais das pessoas, mas existia uma situação nesse grupo de teatro que ele fazia parte, né? Que a gente chama na literatura de caso Bárbara e Jorge, porque ele tinha uma atriz, que era a Bárbara, e, em geral, Bárbara era uma atriz responsável, nesse teatro espontâneo de Moreno, por fazer personagens muito doces, muito cândidos, personagens de princesas, personagens de mulheres muito tranquilas, de mulheres muito leves. E as peças de Moreno sempre tinham um poeta que gostava de assistir essas peças, que era Jorge. E Jorge se apaixonou perdidamente por Bárbara. E ele foi procurar saber quem ela era, conheceu Bárbara, e de repente eles começaram a se relacionar, eles começaram a construir uma relação. E aí, em algum momento, na altura dessa relação, o próprio Jorge procurou Moreno e falou: cara, não sei o que está rolando. Cada vez que eu me torno mais íntimo de Bárbara, ela se torna uma pessoa, ela se revela uma pessoa cada vez mais agressiva. Então, Bárbara brigava, Bárbara xingava, quebrava tudo. E ele estava frustrado, né? Um pouco surpreso, porque de certa forma ele tinha se apaixonado pela atriz que fazia aqueles personagens muito doces, mas que na intimidade, na vida privada, era uma mulher muito rígida e muito agressiva, né? Aí Moreno fez: poxa, vou experimentar uma coisa, vamos nessa. E aí ele começou a pedir para que Bárbara, em vez de fazer personagens leves, doces, passasse a fazer personagens mais agressivos. Então ela fazia papéis que eram mais densos, violentos, agressivos. E aí, à medida em que ela ia exercitando esse outro lugar no teatro, esse outro papel nas peças de Moreno, Jorge foi relatando o que é que acontecia em casa. E aí ele dizia: cara, tá rolando uma coisa interessante. Às vezes, quando ela tá começando a se tornar agressiva, começando a ter comportamentos mais agressivos, ela para e ela ri. E às vezes ela comenta comigo: pô, isso me lembra um papel que eu fiz lá no teatro. E em geral isso servia para que ela, por autoobservação, modulasse um pouco esse comportamento. E aí Moreno fez: poxa, vamos experimentar isso melhor. Então chamou o casal e começou a propor exercícios de dramatização entre o casal, que naquele período conseguiu se ajustar enquanto casal e seguir a relação dentro de um modelo que fosse mais interessante para ambos, né?
A partir desse momento, o Moreno pensou, pô, além de uma revolução aqui pela espontaneidade, eu sinto que isso dá samba para um outro viés. E passou a entender o psicodrama também como um recurso poderoso de terapia, né? Um processo terapêutico interessante. Ele já era médico, ele já tinha esse duplo papel entre a medicina e o teatro, e ele entendeu que era possível articular os recursos de teatro para um viés terapêutico. Você sabe, Alan, que a gente só teve uma disciplina, né, na psicodrama. Eu não peguei optativa, acho que nem tinha ou tem ainda, não sei se tem hoje. Então a gente só teve uma experiência de psicodrama e duas coisas ficaram em minha mente. Foi isso aí que você trouxe, que legal que você trouxe exemplo, que é a questão de você ensinar e modificar, né? Isso é terapêutico, né? A questão de modular a agressividade. Tanto que eu trago tanto ensinamento que quando eu vejo uma pessoa muito agressiva, eu falo, faz um box. E aí você libera lá, ensina lá. E em casa eu acho que você fica mais tranquilo. Não sei se faz sentido uma coisa com a outra, né? Usar o esporte mais, utilize mais a questão do expressar o corpo de forma mais agressiva, isso tem alguma influência, né, positiva na mente, né? Mas eu tinha isso em mente, acho que eu utilizo esse exemplo assim com o esporte, não sei se faz muito sentido. E a questão da espontaneidade, que eu gostaria muito de você falar também, que acho que, não sei se eu tenho uma compreensão que é o outro do psicodrama, talvez seja o conceito mais, assim, não sei se é o mais, não sei se você pode dizer de importante ou mais relevante. Sim, e aí sim. acho que você vai falar Então, o conceito de espontaneidade, né? Você está certo, é o conceito central do psicodrama, é o elemento principal. E claro que ele tem desdobramentos muito maiores, mas assim, se a gente consegue resumir ele em duas frases, é a capacidade que a gente tem de construir novas respostas para novas situações. Então, frente a uma situação que a gente nunca viveu, a nossa capacidade de produzir uma nova resposta para aquilo diz respeito à espontaneidade, ou seja, a facilidade ou a dificuldade com que a gente pode construir essa resposta diz se a gente está operando com mais ou menos espontaneidade frente a essa situação, ou até mesmo a capacidade de produzir novas respostas para situações em que as respostas que a gente já construiu em outros momentos não servem mais, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar nessas situações. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não sei se você... Sim. Esse filme tem uma cena que eu gosto muito e que fala um pouco sobre isso, né? Numa passagem do filme, ela não gosta de um feirante. Ela é um feirante que trata muito mal, inclusive, um cara que ela se interessa, que ela tem um interesse romântico e tudo mais. E ele realmente é um cara pesado, denso e meio agressivo com as pessoas. Então ela decide que um dia vai... Olha, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui de uma pessoa. Eu ia até anotar aqui, mas você pegou, né? Dá uma anotada, porque eu só olhei assim de muito por acaso. Pronto. Eu tô fazendo essa habilidade que eu não tenho. Nessa cena, ela decide que vai pregar uma peça nesse cara, que vai dar uma lição nesse cara, e ela invade a casa desse cara enquanto ele está trabalhando, e ela modifica uma série de coisas na casa dele. Então ela modifica o horário do despertador, ela modifica o tamanho do sapato dele, ela modifica a maçaneta da porta, outras coisas que eu não me lembro agora exatamente, mas é muito interessante perceber que esse cara, né, frente a tantas modificações, ele vai seguindo. Então o despertador toca 2 horas antes do horário que ele deveria de fato acordar, e ele levanta, ele só levanta. E aí ele vai tentar colocar o sapato não calça direito, ele deixa o sapato do jeito que está no pé e segue andando. E aí ele tenta abrir a porta da maçaneta, tá trocada, ele vai, troca de outro jeito e segue andando. Até o momento em que ele abre a feira, ele vai na rua, ele abre a feira, e no momento em que ele termina de abrir, que aí finalmente ele olha para o ambiente, ele olha para o entorno dele, e ele percebe que tá tudo escuro, que tem um gato assim passando, não tem ninguém na rua, e a partir apenas desse momento, ele percebe que tem alguma coisa de errado, né? A gente pode dizer que esse cara, ele está com níveis baixíssimos de espontaneidade, e ele está operando para o que, de uma forma que Moreno chamava de conserva cultural, ou de comportamento cristalizado, cristalização de comportamento, que é uma coisa que todo mundo vive em certo grau, né? Através da repetição, a gente vai
construindo padrões, cristalizando comportamentos e, às vezes, reproduzindo esses comportamentos a despeito do que está acontecendo à nossa volta. A gente só repete, só repete, só repete. Isso tende, segundo Moreno, a ser adoecedor. Porque a gente está operando através da nossa própria maneira de funcionar, a gente está em si mesmado, a gente está muito dentro da gente mesmo, e a gente não está observando com clareza o contexto em que o nosso comportamento está sendo construído, está sendo inserido, que pode gerar problema de relação, o que pode gerar problema de performance, que pode gerar problema da gente com a gente mesmo. Então, a ideia de um processo de psicoterapia, né, psicodramática, é junto com o sujeito e resgatando e reconstruindo padrões mais altos de espontaneidade, para que ela possa estar mais ligada, mais atenta ao seu entorno, observando o que é que o entorno pede de fato, sendo capaz e se sentindo segura de que é capaz de produzir novas respostas sobre isso, né? Eu pesquei a pergunta que a pessoa deu, então já vou incluir a resposta aqui no meio, mas pelo amor de Deus, vá olhando aí, porque realmente eu ouvi muito. Tô aqui, Brasil. E quem estiver assistindo está livre para fazer pergunta a qualquer hora, eu até prefiro, porque senão eu fico falando sem. Você está com o horário aí, ela, certo? O relógio? A pergunta era se a espontaneidade ela tinha alguma semelhança ou ela se relacionava com a criatividade de fato. E essa pessoa, né, ela trouxe exatamente um outro conceito, que é um conceito absolutamente complementar ao conceito de espontaneidade, que é o conceito de criatividade. A gente não tem como produzir respostas novas se não somos e se não conseguimos construir criatividade para produzir essas respostas. Moreno tem uma frase no livro dele, no livro principal, né, a Bíblia do Psicodrama, que é: existiram muitos Jesus além do que aquele que veio ser a Cristo, né? Ou seja, a ideia de um cara, né, com pensamentos libertários frente a uma sociedade rígida, que massacrava uma população, que violentava física, emocional, financeiramente uma população, existiram muitos profetas naquele período, mas apenas um deles veio a ser Jesus Cristo. Por quê? Porque existia a criatividade ali, circulando naquele ambiente, na cabeça daquelas pessoas, nas ideias que estavam sendo trocadas, mas aquela espontaneidade, ou aquela criatividade, ela pôde ser catalisada, ou seja, ela pôde ser impulsionada pela espontaneidade de Jesus. Então essa dobradinha espontaneidade, criatividade é fundamental, né? Se a gente tem uma pessoa muito espontânea, né, sem a criatividade necessária para construir de fato algo novo, né, a gente tem o que entre nós a gente chama de um espontaneísta, né, que é uma pessoa muitíssimo motivada, mas sem muita contribuição, né? Em contrapartida, se a gente tem uma pessoa excessivamente criativa e muito inventiva, mas sem a espontaneidade em si, a gente tem ali um Acho que eu perdi a conexão. Você tá congelada. Congelou. Congelou para você também, Alan? Agora eu tô super em dúvida se eu sigo ou se eu... Oi, oi. Se todo mundo estivesse ouvindo, mas não se seguir para não perder. Tá, então Agora eu vou seguir. voltou. Eu fiquei em dúvida mesmo, se eu ficava falando ou se eu ficava esperando você. Segue, porque o tempo é curto. Vai, pode ser. É isso, se Deixa eu te temos pedir uma pessoa... Você tem um relógio perto aí? Porque eu estou sem informação. Você tem como controlar o horário? Tenho só o meu celular que me diz que são 8h25. Pronto. A gente tem uma ideia. Vamos indo?
E aí, nesse sentido, né, como eu estava dizendo, se a gente tem uma pessoa muito espontânea, sem criatividade, a gente tem um espontaneísta, uma pessoa muito motivada, mas sem contribuição. E o oposto, se temos uma pessoa muito criativa, sem a espontaneidade para alavancar isso, a gente tem uma fábrica de ideias guardadas, né? Uma fábrica de ideias que não vão se objetivar com tanta facilidade. O conceito de espontaneidade, de forma resumida, que é, de certa forma, o pilar central do psicodrama, seria mais ou menos nesse sentido, né? Existem outros conceitos que são fundamentais, porque a gente está falando principalmente de uma abordagem que é uma abordagem relacional, ou seja, uma abordagem que se constrói com o objetivo de observar o sujeito através das suas relações. Então, Moreno cria um outro conceito que é igualmente importante, né? Que não tem tanto o peso central da espontaneidade, mas que é fundamental, que é o conceito de tele. Eu não sei se você já ouviu falar desse conceito, já teve contato com ele? Pois é. É um conceito que acaba sendo mais ligado assim, para as pessoas que de fato têm alguma vivência em algum momento com o psicodrama, apesar de ser um conceito importantíssimo também, fundamental. O radical tele, a palavra tele, ela significa a distância. Então, por isso que a gente tem telefone, televisão. E a ideia do conceito, sendo também bem a grosso modo, pense no conceito de empatia, que é a capacidade de certa forma, se colocar no lugar do outro. E agora pense na empatia como uma via de mão dupla. Ou seja, na minha relação com você, eu consigo colocar-me no seu lugar ao mesmo tempo em que você consegue se colocar no meu lugar, né? E a gente passa a ter as impressões mais adequadas possíveis e mais próximas possíveis do que você de fato está vivendo, pensando e sentindo, e do que eu de fato estou vivendo, pensando e sentindo. Moreno, ele chama, né, o momento em que a tele está mais bem desenvolvida entre duas pessoas de encontro. E ele escolheu um poema para descrever o que ele qualifica como encontro, que é o poema que talvez seja o mais famoso do psicodrama, que alguém que já viu psicodrama em algum momento já ouviu falar desse poema, que é assim: um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocarei no lugar dos meus, e tu arrancará os meus olhos e colocará no lugar dos seus. Assim, ver-me-ei com os meus olhos, e tu ver-te-ás, meu Deus, palavra horrível, com os seus, e tu se verás com os seus. Essa é a forma como ele descreve o conceito de tele em sua majestade, né? Na relação que mais conseguiria produzir um conceito de tele, seria a pessoa que consegue, de fato, enxergar-me como eu me enxergo. Se você tivesse a capacidade de me ver como eu me enxergo, a gente estaria vivendo tele nas últimas consequências. E Moreno também cunha o conceito de transferência, que é tão conhecido pela psicanálise, mas que ele dá um sentido específico. Ele trata como transferência o adoecimento da tele. Ou seja, qualquer tipo de ruído de percepção, de comunicação, de observação, que faz com que a tele se enfraqueça aos poucos. Ou seja, se eu tenho dores dentro de mim e não conheço essas dores, naturalmente eu vou projetar essas dores nas minhas relações. Ele chama essa projeção de transferência, né? É o que dificulta com que eu consiga enxergar o outro da maneira com que o outro de fato se percebe, da maneira como de fato o outro é, né? E um outro objetivo de um processo de terapia, além de transformar o sujeito no sujeito mais espontâneo que ele possa ser, é de fazer com que a tele, ou seja, com que a capacidade dele de observar da maneira mais adequada e mais organizada possível as relações que fazem sentido para ele, ela também seja qualificada, ela também aumente. E para isso a gente precisa observar, conhecer e ir fazendo esse movimento de diferenciação do que seria tele e do que seria transferência. Esses dois conceitos são muito importantes, são conceitos centrais para o processo de psicoterapia. A gente tem outros tantos conceitos, a gente tem conceito de papéis, ele também busca e bebe muito da teoria dos papéis. A gente tem uma série de outros conceitos, mas talvez esses sejam os mais autorais e os mais centrais do processo
Olá, surgiu. Travou de novo. Travou um pouquinho. O pessoal consegue ouvir a gente? Trava para todo mundo, né? Trava para você, trava para a pessoa que está assistindo, né? Momento, tá travando a fala. Peraí. Oh, que pena que tá travando. Ah, voltou não, voltou não. Oi, oi. Pronto. Eu tô aqui. Travando, tá travando. Ai, que droga. Tô com um perguntinha aqui na ponta da língua. Voltou não. Para mim não voltou não, Diane. Mas se voltou para vocês que estão assistindo, pode falando, Alan, que aí fica gravado, né? Seu conteúdo. Eu não sei qual é o problema, se é aqui, se é em qual internet. E ela saiu. Tá. Oi, oi. Voltou. Tô morrendo de medo que seja aqui. Eu até tirei do Wi-Fi para ver se tem um problema no Wi-Fi daqui, mas tudo bem. Voltou bem. Se for seus dados, tá ótimo. Tá? Então, maravilha. Que tá bom. Ótimo. Deixa eu te perguntar, que foi uma pergunta que veio na caixinha, eu também tenho curiosidade. A diferença assim, de um trabalho conduzido em grupo e um trabalho você faz individual, né? Aí eu queria que você mostrasse um pouco como é o seu trabalho em grupo e individual. E até para tirar minha dúvida com relação, que eu acho que eu fiz uma comparação com o esporte, que acho que foi muito longe do que é o psicodrama, né? Já esclarece um pouco mais. Sim, eu tinha esquecido de falar sobre isso. Na verdade, isso já é uma outra questão, né? Porque, assim, Moreno, ele propunha, né, um conceito de catarse, que é o que geralmente, quando a gente está falando em socar alguma coisa até exaustão, ou então fazer algum tipo de esporte que provoque uma exaustão física mesmo, né? Ele propunha um tipo de catarse que é diferente da catarse que é produzida por esse tipo de exercício, né? Esse tipo de exercício provoca uma catarse que é a catarse de abreação, que é uma catarse que provoca, de certa forma, uma desestruturação mesmo, um esgotamento, através, muitas vezes, da exaustão de qualquer processo emocional que esteja ali sendo vivido. E, de fato, acontece, né? Moreno, ele propunha algo que está um pouco, segundo ele mesmo, para além disso, né? Que é o que ele chama de catarse de integração, que é a ideia de promover essa fragmentação, mas de tentar reestruturar essa fragmentação de uma maneira que passe posteriormente a funcionar de uma maneira mais fluida, mais harmônica, para que não seja necessária a repetição da catarse atrás da catarse, atrás da catarse, atrás da catarse. Ele menciona, por exemplo, que a catarse da integração era algo que acabava sendo produzido pelo teatro grego. Ele, quando vai lá atrás entender o teatro grego, ele percebe que, e Freud inclusive se debruçou também sobre tragédias gregas como forma de construir parte da sua teoria, ele percebe que o que era posto ali muitas vezes através da arte era um processo de psicoeducação, né? Era um processo de educação emocional através da vivência, de alguma maneira, enquanto plateia, daquela tragédia. Tanto que quando a gente fala de uma sessão de psicodrama, a gente tem alguns instrumentos, e um dos instrumentos é a plateia, que além de ser impactada por aquela história, cada um à sua maneira, a partir da sua vivência, também tem a possibilidade de oferecer uma devolução para o grupo da maneira como aquilo ali causou impacto, fazendo com que aquilo circule, né? Você fez uma pergunta, eu vou aproveitar e pongar já na resposta, né?
Moreno, ele criou o psicodrama para ser trabalhado em grupo, né? Ele divide uma sessão de psicodrama em 3 etapas principais: aquecimento, dramatização e compartilhamento. Toda sessão precisa ter isso de alguma forma, né? Para que serve o aquecimento? Né? Você tem um grupo de pessoas e no momento em que a gente sai do contexto social para uma atividade de psicodrama, a gente sai cada um de um canto. Né? Eu não sei onde é que você estava antes daqui, eu estava na clínica, vim dirigindo, comi um pão correndo e vim aqui conversar com você. Talvez outras pessoas já estivessem em casa, já estivessem mais relaxadas, né? Estão de pijama, não estão com roupa aqui, social. Ou seja, pessoas com ritmos diferentes, momentos diferentes, questões diferentes, elas estão ali com o objetivo de criar uma coisa em comum. O aquecimento serve para identificar que coisa é essa em comum, que esse grupo vai vivenciar, mas ainda não percebeu que vai viver. Qual é o tema protagônico, como a gente diz? Qual é o tema que vai mobilizar aquele grupo naquele momento? E geralmente esse tema protagônico vem através de um protagonista, ou seja, uma pessoa que traz uma história que chama a atenção do grupo como um todo, né? Protagonista significa o primeiro que agoniza, ou seja, o primeiro que traz alguma agonia que de fato causa agonia no grupo. No momento em que esse protagonista emerge, né, e aí existem várias formas de fazer com que esse protagonista emerja, né, o que a gente chama de aquecimento inespecífico, ou seja, tirar o grupo de cada um nas suas questões e botar o grupo numa questão em comum. Né? Dá para fazer isso de forma verbal, que em geral é o mais comum. Né? Dá para fazer isso de forma física. Moreno propunha, inclusive, a possibilidade de uma estratégia química para promover o aquecimento do grupo. No momento em que esse protagonista emerge, esse protagonista ele precisa ser preparado para dramatizar, para viver aquilo numa cena. E o processo de preparação, o processo de construção de uma cena, a gente chama de aquecimento específico, que é a forma como a gente vai ajudando e conduzindo o protagonista e principalmente a plateia a construir e observar aquela cena. Então é algo muito no sentido de, vamos supor que esse é o protagonista, vamos aqui comigo. Como é o espaço em que a cena aconteceu? O que é que você está vendo aqui? Né? Em geral a pessoa está vendo nada, mas ela vai dizer, não, aqui eu estou vendo o meu quarto, aqui está a minha cama, aqui está o meu guarda-roupa, ali está uma televisão, etc e tal. Quem é que está nessa cena com você? Ah, tem tantas pessoas. E aí, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? A pessoa vai, ao mesmo tempo que construindo e aquecendo a si mesma para aquele momento, vai construindo e aquecendo a plateia, que não sabe de nada, e de repente começa a visualizar junto. Né? Para aí, finalmente, a gente poder ter uma dramatização. Né? O momento da dramatização é o momento que a cena acontece. Né? E aí a gente pode fazer algumas intervenções, a gente pode fazer algumas paradas, a gente pode fazer um processo que a gente desejar ou que a gente julgar que é interessante para aquele momento. Né? E por fim, após a conclusão daquela cena, as pessoas que estão ali, elas têm a possibilidade de compartilhar o que foi que elas viveram ali. Em geral, a gente deixa o protagonista por último. O conteúdo vem da onde? O conteúdo da cena? O conteúdo da cena vem do aquecimento inespecífico. Então, surge tudo daquele momento. Ninguém sabe de nada do que vai acontecer. Nada. Em geral, é um momento. E isso de uma forma... Isso pode ser uma coisa absolutamente recreativa, divertida, que não necessariamente deixe de causar impacto, né? Mas isso é a mesma estrutura de uma sessão de psicoterapia psicodramática. Toda sessão de psicoterapia tem essa estrutura em funcionamento, mesmo que não exista a dramatização enquanto cena. Existem várias formas da gente conduzir um processo de sessão, mas seguindo sempre esse processo. A pessoa chega, muitas vezes sozinha, sem a necessidade de um grupo, chega indiferenciada, chega da rua, como de questão. No momento em que ela senta, no momento em que ela chega, a gente vai identificar naquela hora o que é que vai ser trabalhado. A não ser que exista algo pré-indicado
E olhe lá, porque muitas vezes, tendo algo pré-indicado, quem trabalha com psicoterapia sabe, isso não é uma garantia de que aquilo vai ter uma sequência cronológica, né? Lógica. Mas, em geral, a gente não sabe. A gente vai descobrir o que vai acontecer naquela hora, no momento em que aquela pessoa chega. E o aquecimento inespecífico serve para isso. E não é uma coisa... Porque é engraçado, né? Que quando a gente fala de uma sessão, a gente fala com esses termos, parece que é uma coisa muito técnica. Aquecimento inespecífico pode ser começar a conversar. As pessoas começam a conversar, de repente estão falando de música, e de repente alguém puxa uma música, e de repente, essa música me lembra uma coisa. Lembra o quê? Lembra tal coisa, o grupo todo. Nossa, temos um tema. É muito natural, muitas vezes. É muito tranquilo, muitas vezes. É mais tranquilo do que parece ser, inclusive. É mais natural do que parece ser. Não é angustiante, não. Assim, eu fico... Claro, meu Deus do céu. Hoje em dia menos, né? Mas, meu Deus, morria de ansiedade. E se eu for para um grupo desconhecido, vou morrer de ansiedade de novo. Mas é parte do processo. É parte do processo. Tem uma coisa que a gente escuta muito na formação de psicodrama, que é confie no grupo. O grupo sabe. E o grupo sabe, né? Tem alguma semelhança com constelação familiar, Ana? Boa pergunta. Isso é uma questão, eu sinto que para nós psicodramatistas, porque existe uma técnica que se chama de átomo social, que é uma técnica moreniana, que é uma técnica de mapeamento das relações sociais que a pessoa tem, e aí a gente pode fazer alguns recortes, como o átomo familiar, ou então a gente pode fazer um átomo social de um contexto de trabalho, de uma sala de aula, que é basicamente a forma como a pessoa percebe as relações que estão em volta dela, né? E eu não tenho muito conhecimento sobre constelação familiar, mas eu tenho a impressão por relatos de que é algo que vai muito nesse sentido, né? De você conseguir observar e mapear um pouco dessas relações e inverter papéis com essas pessoas, que é algo que a gente faz muito também no processo. Como é que funciona um átomo social? A gente pede para uma pessoa, né? Por exemplo, vamos fazer um átomo da sua família. Quem é que está na sua família? Tem meu pai, minha mãe, minha irmã, ok. Se a gente está em grupo, a gente pode usar as pessoas. Então, chame pessoas que vão ser o seu pai, sua mãe e sua irmã nessa cena. E ela chama você. E aí, o pedido é o seguinte, você vai colocar mais próximo a você as pessoas que você avalia como afetivamente mais próximas, mais distante de você as pessoas que você avalia como afetivamente mais distantes. Uma medida afetiva, não geográfica. Né? Eu gosto de usar esse termo justamente porque às vezes a pessoa pensa, pô, mas a pessoa está morando tão longe, não importa. A pessoa pode morar do outro lado do mundo, mas se afetivamente ela estiver perto, ela vai estar sendo colocada perto no átomo e vice-versa. Pode morar dentro da sua casa, mas se afetivamente estiver distante, ela vai estar distante nessa representação. E aí no momento em que ela coloca, né, essas pessoas nos seus devidos lugares ali, da forma como ela desejar, é pedido para que ela coloque-se no lugar dela mesma e observe em volta. E aí o que a gente vai pedir é o que o psicodrama chama de solilóquio, que é basicamente dizer, fala tudo o que estiver passando na sua cabeça e o que você estiver sentindo aqui dentro de você. E a pessoa vai falando, poxa, eu penso que essa pessoa aqui está muito longe, isso me faz sentir triste, essa pessoa aqui está perto demais, eu fico meio sufocado. E aí a pessoa vai dizendo todas as percepções que ela tem sobre aquelas pessoas, e a depender da situação, do contexto, no contexto terapêutico isso é muito comum, dá pra gente fazer inversões de papéis, ou seja, assume o lugar dessa pessoa aqui, assume o lugar do seu irmão. A partir do lugar do seu irmão, o que você tem a dizer sobre você? A gente pode fazer, inclusive, uma entrevista, pode chegar pra pessoa e dizer, pô, como é seu nome? Você é irmão de não sei quem. Então, o que você acha dele? Aí a pessoa vai dizendo, vai falando. E, em geral, é interessante porque ela começa a acumular informações que ela nem sabia que tinha. Porque muitas vezes tinha ficado circulando aqui na cabeça, no emaranhado de ideias, e nunca tinha sido verbalizadas. Né? E nesse processo de inversão de papéis, essa possibilidade não apenas de verbalizar, mas de estar no lugar de outra pessoa, de se propor a se colocar naqueles sapatos e sentir-se, né, naquele outro lugar, promove informações que dificilmente apenas o verbal promoveria. Entende? Então Moreno, ele era meio megalomaníaco, ele chegou, reza a lenda, e eu acho que isso é uma anedota, mas é uma anedota muito boa, que ele dizia que
ele dizia que ele gostaria de seguir onde Freud parou, né? Que ele dizia que o corpo tinha um lugar para ser explorado, que até então, naquele momento ali, ele não tinha visto ser explorado por outras possibilidades, né? Por outras abordagens. E é um pouco disso que ele fala, né? Um pouco disso, de certa forma, que eu quero dizer quando eu coloco a ideia de que, às vezes, ocupar aquele papel possa trazer informações que a verbalização não que não traga, e ele até fala disso, não que a pessoa não consiga chegar nesse lugar, mas talvez não chegue tão rápido. Eu participei de um processo de constelação, né? E me pareceu muito com essa questão do átomo, que a psicodrama traz. Nossa, foi muito essa questão dos papéis. Na verdade, eu descrevi uma cena para a facilitadora, e ela pegou as pessoas do grupo, fizeram as pessoas da cena, né, que eu descrevi. E aí eles foram espontaneamente desenvolvendo a cena. E aí, por exemplo, a pessoa que fez o papel de um irmão, de um amigo, começou a dizer coisas que eu nunca imaginei que ele sentiria naquela posição. Uhum. Foi espontâneo. Eles foram falando coisas assim, que encaixou perfeitamente com a cena, com as pessoas que estavam envolvidas na minha cena, né? E eu vi quando eu voltei, né, pensei sobre isso, falei, nossa, eu não imaginei que eu sentiria isso. Mas quem sentiu foi o ator, não foi a pessoa. Tá entendendo? Só que fez muito sentido com minha relação com a pessoa, entendeu? Eu achei aquilo fabuloso, assim, achei muito interessante. Só fiz uma vez, assim, mas, assim, pretendo fazer outros, assim. E o psicodrama também estava com esse átomo social, acho que traz também essa perspectiva, né, Na verdade, essa descrição que você fez do que você pôde viver através dessa outra prática, ela é absolutamente documentada pelo psicodrama há mais de 100 anos atrás. Então é algo que chama muita atenção. Por exemplo, quando você fala, poxa, o outro, ele conseguiu se colocar de um lugar de uma maneira que me surpreendeu. A gente está falando ali de uma relação télica. Existe um conceito de Moreno também, que é o conceito de co-inconsciente, que é como se fosse um inconsciente compartilhado, né? Naquele momento ali, algo que você não consegue nomear, perceber de forma racional, está sendo trocado, e de uma forma muito subliminar, e que muitas vezes você só vai se dar conta depois. Eu tenho uma situação como essa, em um momento em que eu fui protagonista de uma experiência de teatro espontâneo, né? Eu relatei uma cena, eu tocava tambor japonês, e aí eu relatei uma cena de um treinamento que eu tinha feito desse tambor japonês com um cara que parecia um general, assim. Então a gente passou 5 minutos batendo no tambor, usando só esse movimento aqui. E era desesperador, porque isso aqui tudo doía, travava e você não podia parar. E aí eu descrevi essa cena como uma cena quase de comédia naquele dia, todo mundo deu muita risada, foi muito divertido, foi super leve. A ideia era ser leve, né? A ideia era brincar com as nossas histórias. E era um grupo aberto, então era um grupo de pessoas muito desconhecidas, né? E me chamou muito a atenção, porque eu chamei 2 pessoas para fazer parte dessa cena. Uma pessoa para representar a mim mesmo, e eu ia ver essa cena de fora, e eu chamei uma pessoa que ia representar o cara, né? O professor lá que estava fazendo treinamento com a gente, o japonesão lá. E eu não fazia ideia, nunca tinha visto na minha vida as 2 pessoas que eu chamei. E era engraçado porque eu chamei até de uma maneira um pouco controversa, assim, porque eu chamei para o papel do professor uma mulher com um vestido florido, muito bonito, né, exalando feminilidade para um papel que era um papel rígido mesmo, assim, duro, muito denso, muito pesado. E eu chamei uma outra mulher que eu também nunca tinha visto na minha vida para me ocupar ali naquele papel. E aí, no momento do compartilhamento, a mulher que eu escolhi para ser o professor militar, então tem todo um processo, ela executou esse papel muito bem, né? A gente até se colocou de forma incrível, eu sou policial militar. Tá me escutando? Tá travando um pouquinho, mas acho que voltou. Pronto, voltou. Perfeito. E a outra mulher, né, ela estava com um casaco grande até aqui, e aí no momento do compartilhamento ela fez, nossa, eu não acreditei que você me escolheu. E ela puxou o casaco e ela tinha sofrido um acidente de moto, ela estava machucada daqui até aqui.
Sei lá o que é isso. Vai perguntar o que foi que levou a mim escolher aquele negócio ali. Moreno chama de cor inconsciente. E ela que ia bater o negócio? Ela que fez o meu Ela papel, que que era o ia... papel de quem tinha que ficar 5 Eita. minutos batendo o negócio. Então, assim, o que guiou a minha escolha? Não sei dizer. Mas algo ali naquele lugar, em alguma percepção que eu tive, que eu não consegui nomear inicialmente, fez sentido para que eu escolhesse aquelas pessoas. Nada é tão aleatório quando a gente pensa, né? A gente nem sempre consegue se dar conta. E parte do processo de fazer terapia é ir se dando conta, né? Temos quanto tempo aí, Alan? Tem um horário aí? Não sei, vamos ver. Faltam 10 minutos, são 8h50. Deixa eu trazer uma questão que fiquei muito curiosa. O seu conceito de integração que você disse. Achei muito legal. Inclusive, teve um comentário aqui que alguém que também gostou muito desse conceito. Aí eu queria tirar uma dúvida, assim, o que você acha, né, com relação ao que o Moreno trouxe também, né? Porque o exercício físico é muito fundamental para a vida, né? A gente sabe que tem efeitos, né, muito positivos, né? Mas eu acho que me incomoda um pouco, não sei se eu estou enganada. Algumas pessoas associam, né, o exercício físico a total benefício mental, como se uma psicoterapia não fosse necessária, né? Fazendo exercício, eu vou estar cuidando da mente integralmente, né? E aí você precisa ter conceito de integração, né? Que tem uns exercícios de impacto que ele gera catarse, não gera integração. É isso mesmo? Assim, Oi? Passou essa informação? Aline, você só repete o finalzinho que travou para mim, desculpa. Eu queria que você me falasse um pouco mais dessa questão, assim, que o exercício físico, ele traz catarse, ele não traz integração, né? É diferente. Vamos pensar numa estrutura como essa folha de papel. Essa folha de papel tem um formato. Vamos dizer que esse formato é meio, sei lá, torto, disfuncional. A catarse, ela promove a desestruturação dessa forma, da forma como ela veio. Ou seja, se a gente pensa na folha de papel como uma emoção muito densa, uma ansiedade muito grande ou uma angústia muito forte, e a gente faz um exercício para poder minimizar essa angústia, de fato, a angústia vira um monte de picadinho. A questão é, quando a gente faz isso e continua vivendo as coisas que a gente vivendo, com as relações da mesma maneira, com o contexto de trabalho da mesma forma, repetindo o mesmo padrão de comportamento, é muito provável que essa angústia que foi desestruturada aqui, ela volte a ter a mesma forma. Até o momento em que você sinta a necessidade de repetir a dose para desfazer esse negócio. Então, quem diz assim, beleza, faz seus exercícios aí, vai fazer suas terapias e tal. As pessoas referem a muita coisa como terapia, né? Tinha até um comercial Honda Terapia, tempos atrás. Então, andar de moto é terapia, qualquer coisa é terapia. Né? Então, qualquer assim, coisa é terapia. Pode ser. Por quê? Porque as pessoas querem verbalizar nessas situações que são coisas que promovem bem-estar. Promove bem-estar? Promove. Vão promover um processo de mudança? Dificilmente não. Né? Por isso, a diferença da catarse de abreação, que é uma catarse que dissolve, do processo de catarse de integração, né, que é vivenciado, porque a ideia não é apenas dissolver. A ideia é dissolver, mas ajudar a pessoa a reorganizar de uma outra maneira. Porque senão não faz sentido dissolver. Né? É a lógica do manicômio, é a lógica da comunidade terapêutica para o usuário de droga. Tira o cara do contexto. O cara fora do contexto vai ficar melhor, inevitavelmente vai ficar melhor. Se isso não é seguido de um acompanhamento, se isso não é promovido a partir de um acompanhamento que vá também observar e mediar a relação do sujeito com aquela comunidade, mediar a relação do sujeito com aquela família, mediar a relação do sujeito com o mundo, problema volta. Problema volta. Por isso as políticas asilares são tão, aos meus olhos, pelo menos, ineficientes. Né? Elas promovem a retirada do sujeito do contexto adoecedor, a impossibilidade do sujeito de reproduzir o padrão que uma vez o adoeceu, aí se passa a sensação de que, beleza, tô bem, tô benzão. Uma volta para o mesmíssimo contexto.
Eu preciso de mais catarse, né? Mais catarse. Repete, repete, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E é por isso a diferença das possibilidades e por isso a importância de um processo de acompanhamento, né, que vai ajudar o sujeito a se reorganizar. Quem trabalha com clínica e está assistindo aí vai reconhecer com qualquer abordagem, né? A pessoa vai muitíssimo mal, em um mês ela se sente melhor, porque é impossível você passar por um processo que ofereça um olhar, que ofereça uma atenção a isso que você está relatando enquanto queixa, e isso não te traga um retorno positivo, imediato, né? Que você não vive alguma intervenção de que você, ufa, meu Deus, eu precisava de um espaço para colocar isso. Só que esse é um momento em que muita gente pula fora. E isso é o que faz com que essas pessoas muitas vezes precisem retornar logo depois. O psicograma atendimento online já funciona? Ah, funciona, dá para fazer. Dá para fazer porque, assim, tecnicamente falando, dá para a gente reproduzir praticamente qualquer coisa, né? Do que é proposto, assim. Né? Tem até hoje em dia sites que a gente pode, por exemplo, fazer o átomo familiar com os bonequinhos postos em um site, que a pessoa vai lá, coloca os bonequinhos, a gente visualiza, e aí depois a gente inverte papéis, a gente observa. O que não se reproduz, pelo menos essa é uma percepção pessoal, né? O que não se reproduz é algo impalpável. Que é a presença, é o olhar, a possibilidade do olhar sobre o corpo todo e não necessariamente o olhar sobre um recorte desse corpo, né? Então, muitas vezes, para poder fazer a coisa funcionar, a gente precisa se afastar, a gente precisa levantar, né? Eu tenho um psicodramatista que eu gosto muito, que é Tom, sigam Psiquiatria em Outro Tom, ele é muito legal, e que ele fala que a espontaneidade, ela se perde quando você está com o quadril e o joelho posto dessa forma. Ele precisa estar esticado para a espontaneidade fluir, né? Mas, tecnicamente, dá para a gente reproduzir sim. Dá para reproduzir sim. Inclusive, já existem publicações, já existem artigos, já existem livros que se debruçam a possibilidade de você construir essa relação e, principalmente, construir essa técnica no espaço virtual. Né? Atualmente eu atendo mais virtualmente do que presencialmente, diga-se passagem. Ótimo, vou te indicar bastante. Você é uma joia rara, Léo, porque você escolheu o psicodrama porque eu conheço você. Toda uma pessoa da universidade, eu conheço você, então você é espécie de extinção, assim. Eu agradeço muito você ter escolhido essa abordagem teórica porque pelo menos aqui na região onde eu estou, né, gente, sul, né, da Bahia, ninguém conhece, assim, o ciclo que eu ando ninguém conhece. Então é muito importante isso de você ter essa disponibilidade, né, e eu poder apresentar o psicodrama com pessoa que já trabalha há muito tempo na área. Então a psicologia agradece sua contribuição, seu empenho, né, nessa abordagem, que eu acho muito rica, mesmo, assim. Eu acho que eu não tenho aptidão para o psicodrama, mas assim, eu admiro muito assim, o que traz, né, essa relação com o corpo, essa questão dos papéis, de questão de papéis, de tudo isso que são uma experiência que eu tive com constelação, que eu acho que de fato tem um pouco a ver com o psicodrama, já trouxe repercussões assim para a vida inteira. Então, só quem passa por um processo desse que sabe o quanto que Moreno foi assim, gênio mesmo, né, nessas questões da espontaneidade mesmo, que é um conceito pouco, né, trabalhado, né? E é muito funcional terapeuticamente, assim, muito funcional. Então, eu quero terminar essa live de dignidade, porque sempre acaba o tempo e eu fico no ar, né? Aí eu quero agradecer antes a todo mundo. Aí, 29 segundos, 27, vai ter dignidade também. Gente, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, muito obrigado a todo mundo que pôde estar aqui. É sempre um prazer falar de psicodrama, justamente porque o psicodrama é um lugar, é uma abordagem que eu sei, precisa estar mais presente, principalmente nas graduações de psicologia, né? Recomendo para quem está na Bahia, a